Olá, pessoal! Me chamo Raiane Salustiano de Araújo e irei apresentar para vocês a minha pesquisa, intitulada Trabalho Escravo Doméstico no Brasil, Realidade ou Utopia, orientado pela professora e mestre Luciana Maria Moreira Souto de Oliveira. Nós trazemos como plano de fundo desta apresentação o livro A Resposta, de Katherine Stoker, que inclusive inspirou o filme Histórias Cruzadas. E aproveito o ensejo para fazer um paralelo entre a ficção e a realidade, a partir do seguinte trecho. Histórias furiosas brotam de homens brancos que tentaram tocá-las. Winnie conta que foi forçado inúmeras vezes. Cleotine disse que se debateu até tirar sangue do rosto do agressor e que ele nunca mais tentou. Mas a dicotomia de amor e desprezo, vivendo lado a lado, é o que me surpreende. A maioria é convidada para o casamento das crianças brancas, mas só de uniforme. Essas coisas eu já sei. No entanto, ouvi-las da boca de pessoa de cor é como ouvi-las pela primeira vez. E esse trecho que eu trago evidencia justamente o modus operandi dessa problemática, que é justamente o fato de que os empregadores sempre trazem à tona, né, para legitimar a exploração, o fato de que as empregadas são como se fossem da família. E apesar, né, desse livro, dessa história, se passar em outro país, a história de Abe, Minnie, Winnie, de tantas outras empregadas domésticas do livro, né, retrata de forma verossímil a vivência de muitas empregadas domésticas aqui no nosso país, aqui no Brasil. Prova disso são os casos de trabalhadoras domésticas que foram resgatadas em situações verdadeiramente degradantes, né? Como eu posso trazer aqui para vocês o recorte de algumas notícias recentes, inclusive. E essas são apenas algumas das inúmeras notícias que ganharam notoriedade recentemente na mídia, entre os anos de 2021 a 2022. Empregadas domésticas foram encontradas, né, em situações análogas à escravidão no estado do Rio de Janeiro, né? E tanto que uma delas declara que não mandava mais na sua própria vida e vivia sem luz, sem relógio, calculando o tempo pela passagem, né, do dia, quando o dia escurecia. Mais dois casos emblemáticos, que foi o caso da embaixadora das Filipinas no Brasil, que agrediu uma empregada doméstica dentro da residência diplomática. E as imagens foram extremamente fortes e viralizaram na mídia. Outro caso foi o de uma idosa que foi resgatada no Rio após 72 anos em situação análoga à escravidão, se tornando o caso aí mais antigo de exploração doméstica, né, no Brasil. E aqui temos um dos rostos mais conhecidos em se tratando de trabalho escravo doméstico no Brasil. Madalena, ela tinha 8 anos, quando foi pedir comida na porta de uma família, e essa família prometeu à mãe de Madalena que ia adotá-la. Contudo, né, a Madalena ficou sendo empregada, né, escrava dessa família, lavando roupa, limpando banheiros e, enfim, fazendo serviços de limpeza em geral, sem receber qualquer remuneração ou com direito algum à folga ou a férias. De igual modo, uma trabalhadora doméstica também foi resgatada após 39 anos em situação análoga à escravidão na Paraíba. Ela era obrigada a cuidar de pelo menos 100 cães pelos patrões e também teve o colchão que dormia destinado para animais em trabalhos de parto. Mas, afinal, o que vem a ser o trabalho escravo? Alguns autores, como José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que escreveu a obra Trabalho Escravo, Caracterização Jurídica, descreve o trabalho escravo como sendo a verdadeira antítese do trabalho decente. E por trabalho decente, esse mesmo autor entende que é aquele em que são respeitados os direitos mínimos do trabalhador,
que são necessários à preservação da sua dignidade. Então, o que antes a gente entendia apenas e tão somente como sendo um fenômeno cuja a principal característica era a restrição de liberdade do trabalhador, nós atualmente entendemos de uma forma muito mais ampla, como sendo toda e qualquer forma de labor que seja atentatória à dignidade da pessoa humana, à dignidade do trabalhador. Nesse sentido, convém destacar o artigo 149 do Código Penal, caput, que diz: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. No parágrafo 1º, em seus incisos 1 e 2, diz que incorre nas mesmas penas quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, bem como aquele que mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. E esse artigo diz respeito justamente às formas de execução típicas do trabalho escravo, quais sejam o trabalho forçado, que é justamente o cerceamento de liberdade, de locomoção, né, do trabalhador, quando o empregador ele ignora a vontade, a autodeterminação do trabalhador. A jornada exaustiva, por sua vez, diz respeito justamente àquelas horas de trabalho diárias que fogem das regras da legislação trabalhista. Pode ser caracterizada como aquela jornada em que mina a saúde física e mental do trabalhador. Já as condições degradantes de trabalho, segundo a doutrina, é um dos modos de execução do trabalho escravo que mais dá trabalho para se definir, para se caracterizar, uma vez que vai depender muito do caso concreto, né? Sendo necessário realizar inspeções para defini-las como tal. Mas, em linhas gerais, seria submeter o trabalhador a um cenário humilhante. O último modo de execução é autoexplicativo, né? Restringir a locomoção do trabalhador por meio de dívida contraída com o empregador ou com o preposto. E por equiparação, que é justamente disposto lá no artigo 149, parágrafo 1º do Código Penal. E segundo é possível observar, a partir da emenda do acórdão proferido no inquérito número 3.412/L, a jurisprudência do STF tem entendido que há nesse dispositivo dois bens a serem tutelados: a dignidade e a liberdade. Vejamos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. Foi a partir dessa premissa de que o Estado Democrático de Direito deve tutelar a liberdade e a dignidade das trabalhadoras domésticas que constatamos que o trabalho escravo doméstico é uma realidade na sociedade brasileira. Percebeu-se também as diversas nuances que o perfazem, desde a estirpe até os impactos causados na vida das trabalhadoras escravizadas. Por fim, percebemos que a maior ferramenta para o combate dessa problemática é a da democratização das informações, para que trabalhadoras domésticas possam se identificar e identificar eventuais abusos, coibindo e também evitando a impunibilidade desses casos.